E aí, galera? Hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito e que eu sei que a maioria das empresas não faz, que é basicamente prospecção, venda ativa. E eu trouxe esse assunto falando como conquistar os melhores clientes, porque de fato é o que a prospecção faz pra gente. Ela permite que ao invés de a gente ficar sentado esperando qualquer coisa vir nos procurar, a gente vá lá, faça um trabalho de caçador e procure os melhores clientes do mercado. Será que é o que vocês querem? Os melhores clientes do mercado, aqueles clientes que vão pagar o preço de vocês porque eles entendem o valor de vocês? E aí, fica o questionamento, né? Quem é que tá aí comigo? Pessoal, aproveitando já no início, compartilhem essas lives com os vendedores de vocês, da empresa de vocês. Compartilhem com os amigos de vocês da comunicação visual. Acho que é bem importante para todo mundo estar aqui, principalmente toda a tua equipe, né, participar desse conteúdo, para que vocês consigam, então, mudar todo o clima da empresa. O pessoal fala muito, como motivar minha equipe, como fazer eles vestirem a camisa e trazer um conteúdo de qualidade para eles sobre o que eles fazem, contribui demais. Então, se tu é o dono, tu tem um gerente de vendas, tu tem alguns vendedores, né? Chamem eles. Chamem a esposa também, né? Porque eu sei que que a esposa geralmente trava a contratação de um vendedor, que é muito gasto. Traz a esposa também. Quero todo mundo aqui participando com a gente, tá? Compartilhem muito. Vou dar boa noite aqui pro Miguel, pro Sérgio, pra Dona Rúbia, a Volmir, a Rafinha e pro seu Yuri da 33 Soluções. Tudo bem com vocês, pessoal? Fico muito feliz, né, de a gente dividir essa horinha nas quintas-feiras. Eu sou uma pessoa muito grata por todas as oportunidades que eu tive de aprendizado e poder compartilhar isso com vocês faz meu coração ficar bem quentinho, tá? Então eu vou começar o assunto hoje, acho que já deu pra gente dar uma esquentadinha, né? Já ouviram uma musiquinha, esperei a galera entrar. Eu vou ter que dar oi pro seu Fabian, né? O Fabian que daqui um dia vai ser meu cliente, né, Fabian? Tô te esperando pra família Road Print aqui, Fabian, tá? No excuse, no mais desculpas, tá? Vou constranger o Fabian aqui online pra ver se acelera essa decisão. Vamos falar de vendas, então? Deixa eu compartilhar aqui com vocês alguns tópicos que são importantes. Compartilhar a telinha aqui, então, com vocês. E vamos lá. Como conquistar os melhores clientes? Que assunto, né? Eu vou até fazer uma pergunta para vocês antes de falar. Vocês ainda estão brigando com o concorrente por preço? Vocês ainda estão saindo chateados da empresa de vocês porque perderam uma venda? Porque um concorrente que talvez nem faz um trabalho tão bom quanto o teu ou que utilize uma matéria-prima de tanta qualidade quanto a tua foi lá e fez um preço menor? Se vocês ainda estão com esse problema, vamos embora estudar esse conteúdo que vai ajudar vocês, tenho certeza, tá? Então, como conquistar os melhores clientes, né? Primeira coisa que eu trouxe aqui, vender não é um dom. E eu repeti, vender não é um dom, vender não é um dom. Por que eu tô falando isso? Ai, Maria, eu já contratei um vendedor e não deu certo. Ai, Maria, eu sou o melhor vendedor da minha empresa. Se eu não for lá, não fecha, né? Isso aí, gente, é um absurdo. A venda é uma habilidade treinável. Pra quem ainda não olhou as minhas outras lives pra se inteirar de algumas coisas que eu vou falar aqui que daqui a pouco não vai entender, é legal voltar. Hoje assiste a live comigo, depois volta no conteúdo e assiste as lives anteriores. Mas a venda é uma habilidade treinável, por quê? Porque já existem diversos guias, metodologias de transformar uma pessoa totalmente tímida em alguém totalmente despojado. Vender, diferente do que muita gente fala, e eu gosto de repetir isso sempre, não é ter uma boa lábia, não é saber falar bem, não é enrolar ninguém, não é o xalalá.
Vender é tu saber ouvir a dor do teu cliente, interpretar ela e oferecer uma solução que cure aquela dor. Então, se tu for um bom vendedor de lábia só, né, que eu não chamo nem de vendedor, pra mim é mentiroso, e não entregar aquilo que realmente vai mudar a vida daquela pessoa de qualquer jeito, não interessa o que tu estiver vendendo, se para aquela pessoa fez sentido para ela comprar e realmente mudar a vida dela de alguma maneira, ela vai comprar de ti de novo, certo? Então, vender é muito mais sobre a gente curar alguma dor, realizar algum sonho, do que ficar enrolando o cliente, fazendo xalala. Não funciona, tá? Por que a gente tem que prospectar? O que vocês acham que a gente tem que prospectar? Eu já dei spoiler, né? Vocês têm alguma opinião sobre isso? Eu sei que tem muita empresa que não prospecta, que vive com os clientes que já tem ali ao redor. E às vezes eu escuto assim o pessoal falar: eu não prospecto porque eu tenho muita solicitação de orçamento. Alguém já tem? Acontece isso? Já tem muita venda passiva que não precisa prospectar? Podem me contar aqui que eu quero saber. Se tu já tem muita solicitação de venda, de orçamento, tu já deve ter percebido que a tua conversão, ela não é tão alta como tu gostaria. E a frustração dos teus vendedores é maior ainda, porque tu recebe um monte de pedido que vem de indicação, que vem já de clientes que compraram contigo, que vem lá do Google, de algum estímulo de marketing que tu tenha feito, né? E aí, tu não fecha essas vendas. Às vezes tu foi lá e fez muitos orçamentos, centenas de orçamentos, e fechou um número muito baixo, né? Por que tá acontecendo? Esse vendedor não sabe vender, né? Ou esse concorrente picareta aí fazendo preço de banana. Por quê, gente? Porque esses mesmos clientes que entraram em contato com vocês, eles primeiro que vieram até vocês, vieram até o concorrente, estão ali procurando preço, já tem uma ideia bem definida, né? Talvez ele não seja um cliente que queira qualidade, ele quer preço, ele daqui a pouco o que tu vende realmente é preço baixo e ele quer qualidade, e aí não se encontrou o que um queria e o que o outro tinha para oferecer, e aí a conversão baixa. O problema da tua conversão ser baixa é que o teu custo de venda é muito alto. Tem empresas que eu vejo às vezes com os seus 12, 20 vendedores e um faturamento baixo e não faz prospecção ativa, né? Porque tem um monte de atendente, o custo fica super alto, o pessoal tá ali só tirando o pedido, né? Fazendo, às vezes, se Deus ajuda, né? Um follow-up, né? Um acompanhamento com aquele cliente ali depois de mandar uma proposta. Mas não é aquele cliente que tu sonhou pra ti, que tu vai lá, que tu vai encantar, ele vai querer exatamente o produto que tu tem para vender, o serviço que tu tem para oferecer, e ele vai fechar contigo independente do preço, né? Isso só acontece se a gente prospectar. E aí a primeira coisa que é o cliente ideal. Eu fui lá, eu criei todo o meu cliente ideal, eu sei qual é o meu cliente ideal, eu vou focar nele, certo? E esse cliente ideal, ele entende o meu preço porque ele entende o meu valor, né? Paga o preço baseado no valor. Então, segundo passo do porquê prospectar. Mercado saturado, já falei também, já tá cheio de comunicação visual por aí. Todo mundo vende comunicação visual, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. Agora parece assim, eu sou especialista em impressão. Quando tu fala que tu é especialista em impressão em grandes formatos, tu tá falando pra alguém sobre a dor dele? Não tá. Não adianta, eu vi esses dias uma propaganda, o mestre das fachadas. Quem é que se importa que tu é o mestre das fachadas? Tu tem que ser o mestre de resolver o sonho do teu cliente, né? E aí o mercado satura, porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa pelo mesmo preço e enche o saco até do cliente de vocês. Mais de 40% das empresas não batem meta. Isso aqui é um dado
que é, assim, geral das empresas, tá? E o engraçado da comunicação visual é que a grande maioria não tem nem meta, né? Então, o que eu vou falar disso? No futuro, a gente vai conversar sobre meta. Mas, quando a gente precisa de um valor X, 40% das empresas não alcançam esse valor X que ela precisa, principalmente por quê? Porque fica sentado esperando o cliente, né? Todo mundo aqui que tem problema em janeiro, fevereiro, né? Aquela sangria desatada do início do ano, tem problema justamente por quê? Porque tá ali esperando alguma oferta, né? Uma demanda de cliente, e eles não estão vindo, porque não é época que aquele cliente específico compra. Mas sempre tem alguém comprando. Não se esqueçam disso, sempre tem. Não é sorte de tu ligar e tu falar com uma pessoa que justamente estava precisando naquele momento. É muito esforço, tá? Taxa de conversão baixa, eu já falei antes também, vou repetir aqui. A tua conversão tá baixa justamente porque tá vindo de tudo. E essas pessoas que vieram até a empresa de vocês não estão de encontro com o valor, com o propósito da tua empresa. Então, vocês vão lá, gastam o dinheiro de vocês, o tempo de vocês e até a energia de vocês fazendo orçamento, tentando fechar com aquele cliente ali e não acontece, tá? Ciclo de venda lento. Esse cliente que entrou em contato com vocês têm que ir até ele, vocês têm que mandar o orçamento, enfim, fazer um atendimento. E aí vocês têm que esperar ele lá com todo mundo, com todos os teus concorrentes, que ele também solicitou um orçamento, ficar fazendo leilão de preço, aquele que vocês já conhecem, pra ainda perder a venda, né? Então, torna o ciclo de venda de vocês lento, torna ainda ele muito caro, como eu já falei, e muitas vezes vocês nem ganham aquele cliente, tá? Vamos falar, então, agora na operação disso aqui. Como é que a gente bota para operar um setor de outbound, que é o que a gente chama, né, o setor de prospecção. Coloquei aqui a primeira coisa. Defina um perfil ideal de cliente. Para quem não ouviu ainda o que eu falei nas lives anteriores, se tu não definir um perfil ideal de cliente para ti, tu não vai saber conversar com as dores deles. E aí tu não vai saber fazer o próximo passo. Então, olha só, olha o que eu falei, o mercado tá saturado, né? Aí tu vai ir lá, pegar esse controlezinho aqui para fazer um exemplo, tá? E o teu vendedor daqui a pouco vai fazer uma prospecção. Oi, pessoa, tudo bem? Eu vendo comunicação visual, tu tem interesse numa fachada, nananã? A pessoa vai desligar na tua cara, né? Ela não tá nem aí, ela nem quer gastar, tá louco? É época de pandemia, tu quer me vender o quê? Né? O trabalho que tu tem que fazer para descobrir esse perfil ideal de cliente é entender quais são os teus produtos mais interessantes que têm aceitação do mercado. Então, tu vai olhar, eu já falei isso na semana passada, né? Olha para o mercado, estuda esse mercado, vê o que esse mercado tem interesse e aí tu entende as dores dele. Como é que eu curo dores? E tu cria um perfil ideal de cliente, certo? Esse perfil ideal de cliente, eu vou mandar para vocês na próxima semana, porque a gente vai falar daí de spin selling, então eu vou montar com vocês também matriz de qualificação, tudo isso na live, então vai ser mais prática a live. Eu vou criar um grupo no WhatsApp até para mandar essas planilhas para vocês, e aí eu também mando como a gente faz ali um perfil ideal de cliente, tá? Definição de meta, então, é o próximo passo para o outbound funcionar. Não adianta a gente caminhar e não saber onde tem que chegar. Maria, como é que eu vou definir uma meta? Não é uma resposta simples, tá? Eu não vou te dizer assim, faz XX. Tem vários fatores que são muito importantes para determinar a tua meta. Então, primeiro, tu tem que entender teus custos, tá? Se tu ainda não tem as planilhas de precificação do Rafael, ou é cliente ou de print, faz teu custeio RKW bonitinho, faça antes de vender. Não investe em vender mais antes de entender teu custo e tuas possibilidades, porque senão a gente não consegue fazer nada, tá? Então, tu vai lá, definiu, tu percebeu assim,
meu valor de ponto de equilíbrio é esse aqui. Eu preciso, se eu tenho X vendedores, que cada um consiga X valor para minha contribuição marginal para eu atingir o ponto de equilíbrio. Mas Maria, como assim? O vendedor não vai ganhar pelo valor que ele vender? Não, o valor de faturamento é o que menos nos interessa. A coisa que mais te interessa numa empresa de comunicação visual, principalmente, é a margem de contribuição. É aquele valor que vai contribuir para pagar as tuas contas, né? E ainda para o crescimento da tua empresa, certo? Então, tu quer a meta, sempre tem que pensar nisso. Teu ponto de equilíbrio mais o que tu precisa crescer. Quanto tu quer crescer todo mês, né? Cria essa estatística. Olha para o teu mercado, tua possibilidade de crescimento dentro desse mercado e aí faz as tuas metas baseado nisso, certo? Analise seu time comercial. Pessoal, vocês têm que olhar para a equipe de vocês, entender quem é a equipe de vocês, porque são pessoas que vão vender para pessoas, tá? Vocês têm que olhar para o time comercial lembrando de um jogo de xadrez. Todo mundo é uma peça importante, tá? Então não adianta tu querer contratar um monte de rei e rainha que não é como o time funciona, não é como a estratégia funciona. Eu falo isso muito até para os outros líderes da Holdprint, né? Não procura só rei e rainha. Vocês têm que montar um tabuleiro estratégico de xadrez. O peão é importante, a rainha é importante, o cavalo é importante, né? Todas as pecinhas do xadrez são importantes para que a estratégia de vocês funcione. E aí eu falo assim, para quanto mais tu separar as funções no teu setor comercial, assim como na produção, eu já falei isso em outras lives, né? Quanto mais tu separa esse time para focar em uma função, mais resultado tu tem, mais produtividade tu tem, mais alcance tu tem e mais retorno tu tens, certo? Maria, minha empresa é pequena, eu sou o famoso faz tudo, né, na minha empresa. Começa então focando na coisa mais importante, que é vender para conseguir reinvestir no restante, né? Eu já falei sobre isso também. Desenvolva processos comerciais bem definidos e estruture um playbook de vendas. Por quê? Todo mundo que eu vejo falando mal do vendedor, geralmente, aquela história, né? Eu já contratei vendedor e ele não deu certo porque ele não sabia isso, ele não sabia aquilo, eu não conseguia treinar, era muito complicado, isso e aquilo, aquele outro, ou eu não consigo escalar meu time de vendas porque é uma venda muito complicada, muito técnica, né? Tá errado já tudo. Por quê? Lembra que eu falei que vender é uma habilidade treinável? E ela começa com isso. Tu vai botar tudo que tu tem na tua cabeça. Se tu é o melhor vendedor da tua empresa, tu dono, né, que geralmente fala, tu vai botar todo esse teu conhecimento num processo definido comercial. Num playbook de vendas. O que é um playbook, tá? Tu vai lá e tu vai dizer, vai começar. Essa é a minha empresa, eu abri ela por causa dessa e dessa razão. Nós somos focados nesses clientes, a gente agrega valor desse jeito. No caso de vocês da comunicação visual, pegar todos os produtos, processos de vocês e fazer uma explicação escrita ali para esses vendedores. Pode ser também gravada vídeo, né? Mas eu sei que vocês são mais tímidos, então contanto que façam uma descrição daquilo ali para o vendedor, né? Explicando cada valor agregado de cada coisa. Vocês vão deixar tudo isso muito bem estabelecido para eles. O meu processo comercial funciona dessa maneira. Então, tu vai lá, todos os dias tu tem que abrir o software, tu tem que fazer esse lançamento, tu tem que ligar para o cliente nessas horas, tu tem que mandar e-mail nessas outras horas. Tudo muito bem estabelecido para que vocês possam escalar as vendas. Faça treinamentos e dinâmicas constantemente. Não adianta fazer o playbook e deixar ele morto lá. E se tu acha que tu vai fazer o playbook e o teu vendedor vai chegar, tu vai atirar o playbook para ele, ele vai sair fazendo, esquece, tá? Tu tem que manter treinamento, dinâmica constantemente,
tá? Contar histórias de negociações que tu fez com clientes, mostrar a maneira que ele tem que falar, mostrar como que tu gosta que ele fale. Tu vai estudar lá o spin selling, estudar as metodologias comerciais de persuasão, montar e-mails com ele estratégicos, né? Fazer ele o tempo inteiro estar engajado nesse teu processo comercial. Isso é muito importante, porque assim, as pessoas elas aprendem no momento. Isso acontece comigo, tá? Todo dia no meu setor é muito bom, o pessoal é incrível, mas faz parte da vida as coisas se perderem, informações se perderem. Então eu tenho lá tudo que eu tenho combinado que eles têm que fazer e eu faço um monitoramento diário de todas essas tarefas. E aí eu começo a perceber falhas que estão acontecendo e eu volto lá, chamo a pessoa, a gente refaz aquilo ali, né? Então, eu ensinei várias maneiras de mandar áudio para cliente e esses dias eu percebi que um dos meus operadores estava lendo para mandar um áudio muito nervoso. E aí eu já fiquei ali ouvindo aquele processo, chamei a pessoa e ajudei ela com uma dinâmica a desenvolver aquilo direitinho, tá? Então, é um trabalho constante. Daqui uma semana, talvez essa mesma pessoa esteja com um problema de novo igual. E eu vou lá e vou fazer de novo aquele trabalho para que ela atinja a potência máxima dela constantemente, tá? Tenha um pitch bem definido. O que é pitch, pessoal? Pitch é o discurso de elevador. É um discurso muito rápido que tem que convencer rápido, tá? Então, a gente tem que trabalhar bem persuasão aqui e convencer o cliente, o lead, né, de uma maneira muito rápida. Por que eu trouxe isso aqui? Porque o teu vendedor novo dificilmente já vai ter um pitch bem construído. É tu que vai dar para ele, tá? Então, tu vai dizer assim, tu vai criar, tu vai bolar em menos de 1 minuto o que ele tem que falar para o cliente de vocês, para o lead de vocês, né, para o prospect de vocês, para que esse prospect seja convencido a ouvir o resto. Ele tem que comprar a ideia em menos de 1 minuto e a ideia é o quê? Ouvir mais, querer saber mais, tá? Isso aqui eu tô falando sobre prospecção principalmente. O que mais que eu trouxe aqui? Mapeie objeções de clientes e crie estratégias para contorná-las. Então, vocês vão lá. Tu, né, que é o vendedor principal, provavelmente, tu vai lá e tu vai pensar, aquela negociação, o cliente me disse que ia fechar com o concorrente por preço. O que eu disse para ele? O que eu disse para ele que ele fechou comigo, mesmo querendo o preço mais baixo? Eu expliquei para ele que aquele insumo que o concorrente ofereceu para ele não tem tanta qualidade, vai durar tanto tempo e ele vai acabar tendo prejuízo, que é melhor ele contratar comigo, por exemplo, uma fachada utilizando esses insumos aqui, né, explicando esses insumos, porque vai durar muito mais, ele não vai gastar dinheiro de novo fazendo uma revitalização dessa fachada, certo? Tão cedo. Então, a gente pode ir lá e fazer essa analogia para o cliente. Essa objeção foi tratada dessa maneira. Tu vai mapear isso e vai dar para os teus vendedores, para eles saberem tudo que funciona para fechar vendas, certo? Deixa eu dar uma olhadinha. Vocês estão muito caladinhos hoje, pessoal. Podem dar uma olhada ali, conversar. Se tem dúvida, né? Podem perguntar. O Gustavo falou assim, pois é, conheço essa dinâmica de elevador de pitch. Verdade, né, Gustavo? O Gustavo, ele foi muito bem na dinâmica da aula de vendas dessa semana. Eu dou a aula de vendas para todo o time, tanto do sucesso do cliente quanto comercial, toda semana 1 horinha ali a gente treinando, né? E o Gustavo, acho que foi a primeira dele, ele ficou meio traumatizado, mas foi muito bem, Gustavo, tá de parabéns. O que mais que eu trouxe aqui? Utilize matriz de qualificação. Essa matriz de qualificação é o que a gente vai fazer na semana que vem. Mas eu já tenho um vídeo gravado com o Rafael falando de matriz de qualificação, até com alguns convidados, que tá aqui no nosso canal do YouTube. Se vocês não quiserem esperar, podem dar uma olhadinha lá. Mas eu vou trazer uma atualizada com algumas sugestões de clientes que eu tenho conversado, feito bastante reunião nas últimas semanas e eu tô pedindo
para o pessoal me dar. Então eu tenho algumas ideias legais atualizadas para vocês que a gente vai brincar na semana que vem, tá? Mas essa matriz de qualificação, ela é um passo importante, porque senão o teu SDR, que é a pessoa que vai prospectar, né, ele não vai saber o que ele está procurando. Então, no momento que a gente tem uma matriz de qualificação, ele sabe exatamente. Só um pouquinho, pessoal. Ele vai saber exatamente o que ele tem que perguntar e o que ele está buscando, certo? Porque ele precisa fazer uma qualificação. Porque lembra que eu falei, a gente vai prospectar para ir atrás dos melhores clientes, certo? Então, essa matriz de qualificação é o que ele vai usar como embasamento para encontrar esses melhores clientes. Tranquilo? Ó, o Yuri perguntou: esse pitch deve ser aplicado antes do spin ou está dentro já? Tu vai montar o teu pitch, Yuri, já usando o spin selling, tá? Só que como? Quando tu usa um pitch, no caso da prospecção, tu já sabe quem é a pessoa porque tu fez um trabalho de hunter. Tu descobriu quem é a empresa, tu já sabe que ela é teu perfil ideal, na verdade, ali. Tu tem uma ideia, né? Tu sabe as dores dela, então tu já vai atacar essa pessoa falando sobre essa dor. Por exemplo, Yuri, tudo bem? Fiquei sabendo que tu abriu a empresa há pouco tempo e tu tá precisando captar novos clientes. Tu tá com dificuldade nessa captação, nessa busca? Será que eu posso te ajudar? Poxa, o Yuri tá ali num dia que ele tá frustrado, que ele não tá vendendo daqui a pouco. Não é o caso do Yuri, tá, gente? Eu tô usando ele só de exemplo. Ele já vai olhar pra mim e vai falar assim: olha, eu tô precisando de ajuda mesmo. Entendem? Chama a atenção das pessoas, são coisas rápidas. E aí ali tu pode falar como é que tu vai fazer. A nossa empresa, ela consegue solucionar essas dores fazendo esse processo, tá? Tive interesse, legal. Agora tu vai falar com o especialista, que é o próximo passo. Deixa eu passar aqui. E aí a gente vai falar sobre onde encontrar essas empresas que eu falei agora, né? Existem listas pagas, que é o que eu coloquei primeiro aqui. Então, vocês podem ir lá contratar empresas que têm listas que já vêm. Olha só, se tu já determinou teu perfil ideal de cliente, tu vai lá, contrata essa lista paga, coloca exatamente o que tu quer. Eu quero dessa região. Empresas que tenham lucro presumido, que tenham acima de tanto de faturamento, que tenham tantos anos de mercado, né? Tu vai fazer vários filtros e vai determinar ali quem que tu quer que venha para ti. E aí essa lista já vem com e-mail, telefone, né? Bastante informação. Antes de usar essa lista e mandar e-mail, já façam uma limpeza antes, validem dados, né? Descubram se a empresa realmente é aquilo ali e para depois fazerem um trabalho que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vocês podem pesquisar no Google também, né, LinkedIn, que para vocês o LinkedIn é ótimo, tá? Para quem é comunicação visual, os clientes de vocês estão todos lá. Então vocês podem fazer uma análise, uma pesquisa que vai funcionar bem legal para vocês, tá bom? Desenvolva e-mails criativos. Tu já descobriu o teu cliente ideal, tu já sabe a dor dele, tu sabe o e-mail dele, né? Agora tu vai lá e tu vai criar e-mails que sejam falando exatamente das dores deles. Se vocês estão aqui, já devem ter visto algum e-mail da Holdprint falando sobre alguma dor de comunicação visual. Por exemplo, sobre concorrência, sobre estoque, né? Enfim, tem diversos conteúdos que o Rafael traz para vocês que chamaram a atenção. Então, desenvolvam e-mails assim, que chamem a atenção dessas pessoas que vocês estão procurando, mesmo que vocês estejam procurando empresas grandes. Não se esqueçam, nas empresas grandes existem os decisores, os influenciadores, os compradores. Então, é uma gama de pessoas que vão receber esse contato de vocês e entregar para quem decide, certo? A Dayana Silper, sou apaixonada pela matriz de qualificação. Ajuda, né? Uma mão na roda.
Invista em um software que te ajude a automatizar e controlar envio de e-mails. Por que eu tô falando isso? Porque, gente, é muito caro tu botar uma pessoa e muitas vezes eu sei que vocês nem vão ter uma pessoa só para prospectar, vai ser o próprio vendedor daqui a pouco, né? Ele ali fazer na mão esse trabalho de pegar e-mail, mandar e fazer, né? Perde um pouco da cadência. Então, o software tem o Reeve, tem o Hamper, tem vários softwarezinhos aí, se vocês pesquisarem, que automatizam o processo de envio de e-mails de vocês. Vocês podem no Reeve, por exemplo, criar cadência ali, né? Fluxos de cadência para fazerem esses contatos com recorrência para o lead de vocês, tá? Mas lembrem, não mandem e-mail com promoção, preço, vendendo produto, que isso é só para saturar as pessoas, tá? Ninguém mais quer e-mail, ninguém compra por e-mail, tá? Se eu falo ninguém é forte assim, mas é só raras exceções. Mandem valor, tá? Coisas criativas mesmo. Eu vou fazer ainda uma live só falando sobre e-mails, tá? Inclusive, na semana que vem, quando eu criar o grupo, já vou criar uma enquetezinha do que eu quero descobrir quem são os clientes ideais de vocês. Então, já vão me trazer esse conteúdo para eu montar alguns e-mails para vocês também. Qualifique os suspects, utilizando técnica de spin selling. Então, olha só. Eu já achei essa empresa que eu tenho interesse, né? Ela é um suspeito ainda, só que eu preciso entender realmente se ela é o meu cliente ideal. Por que é o meu cliente ideal? Porque às vezes assim, ela tem o faturamento que eu quero, ela compra o que eu quero, mas eu já descobri ali, fazendo o spin selling é uma prática persuasiva utilizando perguntas, e às vezes ali já na situação, a primeira pergunta que eu fizer, quando que tu renovou tua fachada, por exemplo? Se a pessoa me falar que foi semana passada, adianta eu fazer alguma coisa com ela? Não adianta, né? Então daqui a pouco eu coloco ela numa lista de nutrição para ela ficar ali até a próxima vez que ela for renovar a fachada dela, recebendo algum conteúdo legal da minha empresa, para o dia que eu realmente puder vender para ela, ela já esteja assim com o meu nome forte na cabeça dela, tá? Depois disso, a gente tem que agendar reuniões para ouvidores, sonhos e mostrar valor. Como assim? Tu foi lá, tu ligou, tu entendeu, ouviu as dores daquele lead, né? Que é um suspect, na verdade. E ele te disse, falou, ele contou tudo que ele precisa, contou as metas dele, tu entendeu a fundo. E tu qualificou ele. Ele realmente é o teu perfil ideal de cliente, tá no tempo certo para comprar. Agora, tu vai fazer uma reunião, agendar uma reunião com ele, tá? Onde tu passa... Eu gosto de, como eu falei, separar o setor, né? Então, uma pessoa é responsável por encontrar empresas, outra faz a prospecção, faz esse trabalho de SDR que eu falei, e aí a gente vai passar o bastão pro closer, que é a pessoa que faz a reunião, que é o especialista de vocês, né? No assunto, na dor desse cliente, futuro cliente de vocês. E aí o teu vendedor, ao invés de ele ir ali fazer o que ele faz sempre, tu quer uma fachada de qual tamanho? Tu quer o quê? Tu precisa do quê? Tá bom, vou fazer um projetinho pra ti. Manda um negócio, manda um orçamento e acabou. Vocês vão fazer todo um trabalho de consultoria para entender realmente o que essa pessoa precisa. Porque se ela quer, daqui a pouco ela não quer investir na maior qualidade do mundo, né? Tu já vai mandar o teu orçamentista ou, enfim, desenvolver um orçamento que seja baseado naquilo ali que ela precisa, certo? E aí, próximo passo, desenvolva a proposta personalizada. Tu vai montar um orçamento baseado nas necessidades desse cliente e tu vai montar toda uma proposta baseado naquilo ali. E o próximo passo que eu coloquei é para apresentar a tua proposta explicando o retorno do investimento. E enquanto vocês continuarem mandando proposta, e-mail, WhatsApp, enfim, só descrevendo o produto de vocês, serviço de vocês, às vezes o projeto também e ponto final,
vocês vão continuar perdendo venda para o concorrente. Porque o que vocês são? Apenas uma empresa que mandou um preço, tá? Então, no momento que tu mostra, faz uma apresentação e fala assim, tá vendo esse material que eu coloquei aqui no teu orçamento? Ele possibilita que esse serviço dure muito mais tempo, certo? Tá vendo esse processo produtivo que eu coloquei aqui no teu orçamento? Ele é muito necessário para aquilo que tu me falou lá, que aconteceu, que tu fez o trabalho e ele ficou manchado depois de não sei quanto tempo, né? Então, tu vai explicando cada detalhezinho para o cliente, faz toda uma apresentação para ele, falando, envolvendo ele na própria dor dele, na própria meta dele. Daqui a pouco falar assim, ele falou que ele quer vender mais, né? Atrair mais clientes. Tu pode falar para ele, olha só esse caso, esse cliente aqui, ele conseguiu tantos % a mais de vendas utilizando esses LEDs diferenciados. Estratégias, gente, que vocês podem utilizar para encantar mais o cliente, para ele saber que aquilo ali, que a tua empresa é a única, não interessa o preço de ninguém, é a única empresa que vai conseguir ele alcançar a meta, o sonho, o objetivo dele e resolver as dores dele, tá? Então, faz toda a diferença vocês fazerem isso. O que vocês têm de dúvida, tá? Hoje o pessoal decidiu ficar caladinho mesmo, né? Deixa eu voltar aqui pra você, só eu. E aí, pessoal, o que vocês têm pra me contar? Eu gosto assim, ó, se vocês não interagirem, eu já libero vocês. Trouxe bastante conteúdo já, né? Trouxe bastante coisa pra gente falar. Essas lives ficam gravadas, então vocês podem compartilhar com o time, com a equipe de vocês. Acho que a gente tem que fazer alguns combinados aqui, ó, de trazer todo o time. Hoje eu recebi mensagem de cliente falando, todo o meu time de vendas tá participando, né, tá olhando as lives, porque é legal, é um momento que vocês podem usar até para confraternizar a equipe, né, trazer uma motivação a mais. Deixa eu olhar o que o Yuri falou aqui. Maria, devemos usar esses nomes bonitos que você fala com os clientes? Ai. Não, Yuri, tu tem que usar os nomes que ele entende, tá? A linguagem que tu vai falar é a linguagem adequada para o cliente que tu tá buscando. Se eu quero fechar com uma multinacional, acho que cada vez que tu melhorar, né, o vocabulário, a nomenclatura, vai chamar mais a atenção deles. Essa empresa é diferenciada. Tem alguma coisa aí que eles fazem diferente, né? Vamos ver o comentário da Foco. Verdade. Para apresentar e vender o policarbonato compacto, apresenta o policarbonato com um martelo. Se ele conseguir quebrar, ele não precisa pagar. Então ele vê a qualidade na real. Olha aí, ó, é uma ideia incrível, né? Já mostra valor pro cliente, para ele entender, pro cliente, pro lead, suspect, né? Para ele entender exatamente o diferencial que tu tá fazendo. Eu não indico só para um processo, porque daqui a pouco teu concorrente também tem aquele mesmo policarbonato, né? E ele vai questionar. Então eu gosto sempre, toda vez que eu faço uma venda, pessoal, eu vou assim, dou o meu melhor. Eu vou com tudo. E a minha equipe é isso que eu quero deles. Eu falo, vamos com paixão. Vocês têm que amar o lead, vocês têm que amar o cliente. Vocês têm que realmente querer resolver a dor dele. E eu acredito tanto na Holdprint, graças a uma cultura que veio lá do meu querido chefe Rafael Aman, nosso CEO, que isso transforma, se alastra. Todo mundo vem com esse espírito e a gente mostra isso em cada detalhe. E é o que vocês têm que fazer. Ter um momento para mostrar a Disney para o cliente de vocês, para o suspect, né, para o prospect, enfim, para o lead. É o momento de vocês dois, tá? Por isso todo esse trabalho. O Fabian, eu ainda vou aprender estes nomes chiques. Vai, Fabian. O Fabian, ele tá aqui, gente. Eu tô brincando desde o início da live dele, né? Mas ele tá entrando pra família Holdprint e ele vai dar aula, tá? Um dia eu ainda vou chamar ele numa live pra ele vir aqui só dizer, a Maria mudou minha vida.
Ele disse que quem vai mudar a vida dele é ele por tomar essa decisão certa, tá? Mas eu vou preferir alimentar o meu ego, que eu que mudei a vida dele, tá? Que mais? Se não temos mais dúvidas, vou liberá-los, tá? Fiquei muito feliz, assim, é um assunto que eu gosto bastante. Cada live a gente vai aprofundando mais um pouquinho, falando mais um pouquinho na prática. Então, semana que vem a gente vai falar da matriz de qualificação. Eu vou fazer depois uma live só focada no spin selling. Vou trazer a Rúbia para participar com a gente, fazendo uma dinâmica, tá? Então, a Rúbia vai praticar o spin selling aqui comigo. E agradeço demais o carinho de vocês, a atenção de vocês, tá? Fico muito feliz. Eu tô lendo também os comentários que o pessoal posta depois. Tem muita gente que assiste depois. Eu fico muito feliz mesmo. Isso, assim, é incrível. Incrível. Ó, a empresa Kenard. Vou entrar na família Hold. Mas olha só, seja muito bem-vindo. Estamos esperando com o coração aberto por vocês, tá? Pessoal, é isso. Muito obrigada pela atenção. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo com os amigos, com os vendedores. Darem o like aqui na live também se vocês gostaram do conteúdo. Podem me seguir lá no Insta. Vou ficar muito feliz também. Quero poder compartilhar mais com vocês também da minha vida, da rotina na Holdprint, clientes Holdprint também. Então, conto muito com vocês. Muito obrigada e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!